Salve! Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Com essas palavras, o racional superior, um ser extraterreno, habitante do mundo da nossa verdadeira origem, o mundo racional, inicia a primeira mensagem de sua obra, que mais tarde recebeu o nome de Universo em Desencanto. Com essas palavras, o início da jornada do esclarecimento, a fase racional. E isso se deu em 1935, portanto fazem 73 anos que a solução definida e definitiva da humanidade já se encontra aqui na Terra. Essa data marca também uma mudança de fase da natureza, que mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional do terceiro milênio. E por a natureza ter mudado de fase, é que ela mudou o seu comportamento. No ar, o programa Luz da Razão, o programa da nova fase da natureza, a fase racional do desenvolvimento do raciocínio. Assim como o pensamento teve a sua cultura para ser desenvolvido, na fase racional, para o desenvolvimento do raciocínio, a cultura já é outra. A cultura é racional. A cultura dos extraterrenos. De forma que na cultura racional encontramos o histórico lamentável da odisseia que a humanidade traçou desde sua saída do mundo racional até hoje. Descreve com clareza e riqueza de detalhes esse trajeto fatídico para nos dar a conhecer o ponto básico da origem da humanidade. E para alcançar toda essa compreensão, se alcança muito naturalmente, sem esforço e sem sacrifício. É somente a persistência na leitura. Ler e reler para se desenvolver. Como um curso que a pessoa faz para conhecer daquele assunto. O pensamento não faz diferença nenhuma do vento. Quando estão com o pensamento firme numa coisa e querem possuir aquilo de qualquer maneira, o pensamento distrai, aborrece, amola, bota raivoso de todas as maneiras para conseguir uma coisa qualquer. Principalmente os que são ambiciosos, que pensam tanto na fortuna, no dinheiro, nas posses, e que alimentam esse pensar diariamente para um pouco de sossego ter na vida, enfim, ficar tranquilo. E no pensar, atrai para si o que é de bom e o que é de ruim também. Sai a correr e andar para conseguir aquilo, pensando em se tranquilizar. E acontece ao contrário
terminam numa cova, no chão, asfixiados, infartados e doentes, perdendo a vida e os seus passos, por não saberem e não conhecerem a razão do pensamento. O pensamento tem uma simples diferença do vento, sendo o pensamento transmissões de correntes fluídicas espirituais e de diversas formas se manifestam. Se as correntes que vêm sobre si é boa e naquele momento não a quer, só pode atrair então a má. E assim o mal se apossando da pessoa, inclinando-a para o mal, atua no ponto de vista, cometendo o ser humano absurdos e atrocidades impensáveis, por não compreender que está dominado por aquela força. É esta maligna e que dela não pode se desviar, a não ser por outra força superior que venha e desfaça toda essa inferior. Sendo muitíssimas as influências espirituais que elaboram na expansão do livre-arbítrio para perturbar, atuar e fazer o que entende de fazer, por desobedientes que são. Se a pessoa, já desde pequena, vem sendo atuada por uma corrente maligna, é sempre um extraviado. Tem vícios ferozes materiais. E conforme o ataque dessas forças sobre o vivente, conforme os vícios que ele adquire, já o pensamento fica calejado pelas más correntes que afluem cotidianamente, que ele acha dificuldades para vencer a direção do mal. E custa então o vivente a desfazer aqueles calos duros dentro do seu cérebro. Então, é necessário que todos procurem uma força superior para aniquilar a inferior, subjugando de pouco em pouco esses tormentos malignos que se apoderam de tantos, cobrindo a vida dos seres humanos de amargas e ferozes dores. Na fase do pensamento, a natureza amparava o animal racional, socorria o animal racional. Mas houve uma mudança de fase da natureza. Terminou a fase do pensamento e deu entrada na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E essa é a causa desse enfraquecimento físico, moral e financeiro, dessa falência física, moral e financeira, dessa liquidação física, moral e financeira, porque os pensadores, por viverem artificialmente, não sentiram a mudança de fase da natureza e continuaram pensando dentro da fase racional. E dentro da fase racional, o pensador não tem mais o direito de viver. É preciso raciocinar para ter o amparo da natureza. Hoje,
na fase racional, o desenvolvimento é outro. A energia é outra. As influências são outras. A áurea é outra. E todos tendo que conhecer o porquê assim estavam, o porquê assim eram. Para onde vão, como vão e por que vão. De posse do conhecimento racional dos livros Universo em Desencanto, deixam de estar subjugados pelo pensamento, pelas duas energias variantes, a elétrica e magnética do chão, e passam a viver orientados pela energia racional, a energia que vem do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Uma energia pura, limpa e perfeita, que só transmite pureza, limpeza e perfeição. Ligados às duas energias do chão, elétrica e magnética, as energias do pensamento e da imaginação, nunca que poderiam ser felizes. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Esse progresso foi feito para o aperfeiçoamento da humanidade, para a lapidação da humanidade, para que a humanidade se encontrasse preparada para passar para uma nova fase evolutiva, sendo agora desenvolvida pela energia cósmica, espacial, a energia racional do terceiro milênio. O terceiro milênio já tinha sido anunciado por profetas antigos, como São João, Santa Odília, Nostradamus e tantos outros. Diziam os profetas que depois que a humanidade passasse pelas hecatombes que haveria de passar, viria uma nova fase, a fase racional, onde a humanidade encontraria a paz, o amor e a fraternidade. E que ia ser dado a conhecer a todos os movimentos astrológicos, espirituais e materiais, das forças invisíveis, superiores e das energias que atuam sobre os seres humanos. O magnético é o ponto desolador da natureza, por ser um combustível em ruínas, e será destruído por si mesmo, porque o mal por si mesmo se destrói. E as pessoas que se envolvem com essas forças magnéticas penam muito, sofrem muito por estarem envolvidas com cargas superiores às suas forças, que são os habitantes aí do elétrico e magnético, que duramente se envolvem na matéria. Assim, tinha que chegar o dia de saberem e conhecerem toda a composição cosmológica e astrológica, de ter toda a solução real desta degeneração e deformação. E tinha que chegar o dia de conhecerem e saberem como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional.
tinha que chegar o dia de saberem e conhecerem o monstruoso magnético. Conhecer todos os transes que já atravessou o mundo e o transe que estão atravessando. O dia do relato real, o dia de conhecerem o que é o astral inferior, o astral superior e o mundo racional. E esses três poderes, que é o elétrico, o magnético e a energia racional. Tinha que chegar o dia de conhecerem os habitantes do astral inferior, quem são? Os habitantes do astral superior e do mundo racional, quem são? Tinha que chegar o dia de todos os esclarecimentos, todas essas explicações, de todas as orientações e o desenrolar da vida da matéria, que é feita do magnetismo. E assim tinha que chegar a solução dos mistérios, do infinito, a solução dos fenômenos e a solução deste encanto. E de ficarem senhores de todos esses acontecimentos, de conhecerem tudo minuciosamente. Tinha que chegar o dia do verdadeiro saber na Terra, da sabedoria consciente e positiva, da decisão justa e certa da formação do mundo e de todos os seus feitos. Não podendo essas verdades serem extraídas do pensamento, da imaginação, da suposição da cabeça de ninguém aqui da Terra. Não podiam vir todas essas soluções aqui de baixo. Essas soluções só podiam vir de cima, de um mundo superior a este, porque não há efeito ou feito sem causa, de forma que não podia mesmo surgir entre os humanos a solução do universo e seus feitos. E sim, a solução só podia vir da causa que originou esses feitos, que forma o mundo de matéria. Neste programa, vamos trazer um vídeo que, apesar da péssima qualidade da imagem, merece a máxima atenção dos senhores, por se tratar do aparelho do racional superior ditando o conhecimento. Dizer o porquê que assim é, o porquê todos assim são, de onde são, de onde vieram, para onde vão e para onde irão. Se não tiver o conhecimento de cultura racional. Eu penso que chega, né? Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Definitiva, porque está aí a cultura racional desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional
está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que aí está definida a situação do animal racional, que vivia desconhecido de si mesmo por ser um animal. De origem racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que pode para desenvolver o seu raciocínio. Muitos colaborando com a fase racional, porque sabe que quem colabora com o mundo racional volta para o mundo racional. Terminou a fase do pensamento e ninguém sabia por quê. Hoje está aí a solução definida e definitiva do animal racional. Para ver que a solução da humanidade já chegou na Terra desde 1935. A solução definida e definitiva. E por isso a cultura racional já fez o seu jubileu. De ouro, por completar 50 anos, e que já vai a caminho de 51 anos. Uma salva de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia universal, que é o que essa roupa branca representa. O branco representa a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. Tudo que divide impera a discórdia. No pensamento, a discórdia. E no raciocínio, a concórdia. Todos concordando com todos. Então, tratem de desenvolver o seu raciocínio. Esses conhecimentos vieram até nós porque aqui na Terra esteve esse senhor, de nome Manuel Jacinto Coelho, e veio com o raciocínio desenvolvido para trazer essa mensagem aqui para o povo da Terra. Esse senhor foi
o aparelho do racional superior e dedicou sua vida para nos trazer esse conhecimento que se encontra nos livros Universo em Desencanto. Vejam como a natureza é pródiga e fiel no seu cumprimento do dever. Com a sua feitura e grandeza natural, de vir lapidando todos, até que hoje todos estejam preparados e em condições de conhecer o verdadeiro ideal, que é saber por que assim são e como deixarem de assim ser. Ligados ao seu verdadeiro natural de racional, passa a receber todas as orientações precisas para o seu bom viver na matéria. Porque a cabeça é dividida em 3 partes. A parte elétrica, a parte magnética e a parte racional. A ligação elétrica, a ligação magnética e a ligação racional. Racional é a origem. E a pessoa fica desligada da vida do mal, dos pensamentos maus. E isso é para todos, porque todos têm raciocínio, todos são da mesma origem. E é esse o natural de todos. E é natural que todos voltem a ser aquilo que foram, habitantes do mundo racional.